Bom dia, meus amigos. Estamos aqui começando mais um vídeo da série do Setup JJ. Dessa vez vamos analisar CIA Modas no Setup JJ. Vamos nessa. Essas são as nossas redes sociais para quem se interessar em seguir. A gente trata principalmente sobre mercados financeiros, leituras em geral e temas positivos para nosso engrandecimento dia após dia, o Kaizen, né? O melhoramento contínuo, tá? É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises. Tratam-se apenas das minhas visões pessoais que eu compartilho aqui de forma gratuita para que todos nós possamos crescer juntos, tá bom? Para a gente se tornar melhor. Essa é a tela do Setup JJ, né? Com esse triple screen, onde nós procuramos buscar aqui o como, o quando, o onde, o porquê, no sentido, no objetivo de obter o maior resultado com a maior eficiência possível de ganhos, tá? E o slogan do setup é esse: grandes ganhos, pequenas perdas. Essa é a tela analítica do setup, com todos os indicadores que nós utilizamos. Como eu falei, nós estamos aqui com mais de 100 vídeos na playlist do setup. Temos vídeos aqui que tratam de cada indicador desses, da origem de cada indicador, de como foi desenvolvido cada indicador, né? O porquê da calibragem de cada como nós utilizamos esses indicadores no setup JJ, tá? Porque tem uma forma própria aqui, a partir de estratégias, claro, que criaram antes e que a gente foi adaptando. E criamos novas também, né? Inclusive o próprio JJ Index é um indicador de desenvolvimento nosso, tá? A partir do PVT, com uma média móvel aritmética de 50 períodos e uma banda de Bollinger de 50 períodos e 2 desvios padrões, tá? Temos o Fibonacci do Marco Aurélio Rossi, o Triple Screen, né? Do Alexander Elder, figuras gráficas principalmente baseada em Thomas Bukowski, com a sua enciclopédia de padrões gráficos, né? Candlestick, com base principalmente em Steve Nissen, Gregory Morris, Stephen Bigelow, tá? Movimentos de preços, análise técnica, desde Monneris a Roma, passando por Charles Dow, até autores mais recentes, tá? Price Action, com Al Brooks principalmente, e lembrando da principal peça de qualquer setup, não só do nosso relógio suíço, né? Que somos nós mesmos, tá? Nós somos a principal peça de qualquer setup, meus amigos, inclusive na vida, né? Por isso, eu sempre comento aqui e falo sobre a nossa abordagem do tripé, né? Da disciplina. A disciplina técnica, a disciplina física e a disciplina emocional. A gente precisa estar bem, tá bom? Para operar bem, tá bom, meus amigos? Não tem outro caminho. Tudo que a gente é fora do mercado será refletido na nossa conta de investimentos, tá? Porém, por isso, cuidem bem de suas raízes, tá? Por favor. Vamos lá. Estudos de CEAB3, ações ordinárias nominativas de CIA Modas no Setup JJ. Todos os vídeos nós temos deixado aqui a dinâmica do Fibonacci, tá? Para quem quiser tirar um print, guardar, imprimir. Eu particularmente tenho impresso e colado na minha mesa de trabalho, tá? A dinâmica de Fibonacci nada mais é do que os prováveis caminhos do preço no traçado do Fibonacci, tá? Vamos nessa. Estudos de CIA Modas no Setup JJ. Aqui está o gráfico mensal de CIA, né? E eu queria... Espera aí só um pouquinho, por favor. Gráfico mensal de CIA. E eu queria trazer aqui, primeiramente, um histórico sobre a empresa, né? Nós conhecemos CIA há muito tempo, né? E o que é a CIA? O L não traz. Vamos trazer então assim, só um pouquinho por favor, pessoal, olha, curioso que ele não traz o E. CIA Modas é uma sigla dos seus fundadores, tá? Que chamavam-se Clemens e
August, tá? Nada mais é do que isso, o nome CIA Modas, tá bom? CIA Modas é uma empresa centenária, para quem não sabe, foi fundada em 1841, tá? Nos Países Baixos, né, que a gente conhece como Holanda, tá? É uma empresa do mercado têxtil varejista, né? Todos sabem, tá? Ela no Brasil é uma das maiores redes de departamento, tá? E é a 12ª maior empresa varejista do Brasil, com dados de 2012, tá? Ela foi, como falei, fundada em 1841. Ela tem atividades na Alemanha, Áustria, Bélgica, Brasil, Croácia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, França, Hungria, Itália, Luxemburgo, México, Holanda, Países Baixos, né? Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia, Rússia, Sérvia, Suíça, China e Turquia, né? Ou seja, é uma empresa, é uma multinacional, né, de um tamanho muito grande. No Brasil, ela chegou em 1976, tá? Abrindo a sua primeira loja no Shopping Ibirapuera, tá? Ela também é a primeira loja da rede, essa loja, né, de São Paulo, lá no Shopping Ibirapuera, aberta em 1976. É a primeira loja inaugurada na América Latina, tá? Atualmente, ela tem 290 lojas em 101 cidades do Brasil. Emprega mais ou menos 22 mil pessoas, tá? 22 mil empregados, tá? E mais de 60% do seu staff, né, dos seus empregados, tem abaixo de 25 anos, né? É uma empresa que dá oportunidade para pessoas aí que estão começando a carreira, geralmente, né? Olhando aqui então agora dessa vez mesmo o gráfico mensal de CIA, a gente vê que ela abriu o capital aqui na pandemia, basicamente, né? Ou seja, final de 2019, começo de 2020. Teve seu topo histórico aqui, né? Na faixa de R$19,51, tá? E hoje o valor da ação dela está aqui em R$2,84, tá? Esse é o caminho desde o IPO, né? O IPO tá aqui, ó, até agora de CIA Modas, tá? IPO, né? Initial Public Offering, né? Ou seja, oferta inicial de ações, tá? Aqui é o IPO dela. Na pandemia ela caiu fortemente e ela não recuperou mais para o topo histórico dela, né? Bateu aqui, fez essa linha de tendência de queda aqui, ó, de baixa, tá vendo? Essa LTB, tá? E vem caindo cada vez mais, tá bom, meus amigos? Essa é a história do ativo, né? Média de 9 começando a ficar flat aqui, né? E a de 27 virada para baixo. MACD, ó, vendedor, né? E ainda crescente. Bandas de Bollinger abertas para baixo também. O volume deu uma queda aqui e subiu o comprador, ó, né? Curiosamente, o JJ Index aqui no gráfico mensal, né? Como não temos ainda 50 períodos, ou seja, 50 meses de abertura de capital, né? Ou seja, um pouco mais de 4 anos, né? 4 anos e 2 meses, ainda não temos esse período para abertura de capital. Ele não traz aqui o JJ Index, ele traz somente o PVT, ó. O PVT está virado para cima, dando compra, né? Sendo que o preço segurou aqui nesse FIBO da pandemia, né? No 111 e está ameaçando aqui dar um sinal de compra, tá bom, meus amigos? Apesar que, como eu falei, o PVT está dando sinal de compra, o CCI 50 também, como não tem ainda 50 períodos, né? A gente trabalha com CCI 50, ele também não está calculado aqui, tá? Indo para o gráfico semanal de CIA, nós vemos aqui mais claramente, ó, a linha de tendência de queda, né? Vemos aqui o IPO, né, que aconteceu lá em 2011, né? E o topo histórico dela, né, onde bateu aqui
né? Como falamos, em R$19,41, né? A queda da pandemia, inclusive deixando esses gaps aqui que foram fechados, tá vendo? A recuperação do ativo, ó, né? Que não bateu mais o topo histórico, ou seja, bateu aqui no nível do 23 do Fibonacci da pandemia. Tá aqui o Fibo da pandemia, ó, topo da pandemia, fundo da pandemia, tá vendo? Está traçado aqui, ele rompeu 76 e tem segurado aqui, como falamos, no 111 desse Fibo, sendo que aqui a gente começa a observar uma consolidação, tá vendo? Né? Topos e fundos coincidentes, tá vendo? Ó? Inclusive esse fundo aqui, ó, foi testado já 3 vezes, ó. 1, 2, 3, né? O preço aqui agora, nesse momento, ó, se a gente olhar aqui, ele rompeu as médias de 9,27 para cima, tá vendo? Mas deixou um candle aqui dessa última semana caindo de volta aqui. Tá na região do 111, como falamos aqui do Fibonacci, né? Tá? A média de 9 apontada para baixo, de 27 flat, ou seja, MACD tá vendedor, mais minguante, banda de Bollinger andando de lado, ó, tá vendo? A banda de Bollinger de 27. Tivemos uma queda de volume considerável, fazendo uma divergência aqui entre o volume e o preço, né? JJ ainda que está sobrecomprado, né, com o PVT caindo, ou seja, querendo voltar para dentro da banda de Bollinger, né? CCI segurou aqui na linha do zero, ou seja, possível região de topo ou fundo, né, de suporte ou resistência, no caso aqui uma resistência, né? Ele deu compra aqui atrás, ó, tá? Aqui, ó, né? E o JJ Index deu compra aqui, ó, tá? Sobrecompra, voltou, deu outra sobrecompra, né? Indo para o gráfico diário, né, de CIA, nós vemos aqui também a linha de tendência de queda, né? Tá? Vemos aquela consolidação no qual falamos, ó, ela está aqui. O preço tem trabalhado nessa região aqui, tá vendo? Na verdade, nessa região aqui, ó. Pera aí. Na verdade, nessa região aqui, ó. O preço está trabalhando aqui nessa região. Mostramos aquele teste no gráfico semanal, ó. De fundo aqui, ó. 3 vezes, né? Tá vendo? Porém, a gente vê, ó, a média móvel exponencial de 200, a duzentona apontada para baixo, ó. O preço chegou a vir nela aqui algumas vezes, inclusive veio mais uma vez agora, ó, e está devolvendo, começou a cair de volta. A gente vê, ó, a média de 9 já virando para baixo, a de 27 ainda para cima. MACD é o comprador, mas começando a ficar minguante, né? Banda de Bollinger fechou, né? Tá fechando aqui. Tivemos essa regressão à média anunciada aqui, ó, no JJ Index, tá vendo? E o CCI já deu venda, ó. JJ Index ainda está comprado com PVT virado para baixo, ou seja, força compradora minguante, tá vendo? E o volume também deu uma queda considerável, né? Aqui no gráfico diário, tá bom, meus amigos? Indo para os 60 minutos, né, de CIA, modas, né? A gente vê a queda, né? A gente vê gap aqui, ó, né? Gap up, né? A gente vê esse topo duplo aqui, tá vendo? E o começo de uma queda, né? Topo duplo é o torre gêmeas, né? Chamem como quiserem. É um sinal, tá? De possível reversão, de possível queda. É uma figura gráfica, né? Como falamos de Thomas Bukowski, né? Inclusive aqui no começo do vídeo, tá? A média de 200, a duzentona ainda está apontada para cima. A de 9,27 para baixo, MACD, ó, vendedor. Banda de Bollinger começou a cair, mas fizemos uma regressão à média aqui, tá vendo? Porém, as médias apontadas para baixo, MACD, vendedor e crescente, tá vendo? Uma queda de volume, JJ Index ficou indefinido aqui.
E o C650 rompeu inclusive a menos 100 para baixo, né? Tudo indica que vai cair, porém a gente testou fundo aqui, ó, e temos um triângulo aqui formado, tá vendo? Vamos ver o que define aqui, sendo que temos um 111 logo aqui abaixo, né? Tá? Com essas médias apontadas para baixo, né, e o CCI voltando também para baixo, a gente acredita mais em queda aqui. Porém, esses pontos aqui, ó, de rompimento desse triângulo e rompimento desse 111, tá? Que inclusive coincide com esse fundo anterior aqui, ó, que teve essa falha, vão dizer muito se o ativo realmente cai ladeira abaixo ou não, tá bom? Vamos aguardar aqui, porque esses sinais são importantes, inclusive com a média de 200 aqui, né? Que a duzentona a gente sempre fala, ela é dura de romper, né? Vamos ver como é que se vê aí, olhando o contexto do ativo, ó. A gente vê linha de tendência de queda no semanal, linha de tendência de queda no diário, e nos 60 minutos a gente vê o começo dessa queda aqui, tá bom? Claro que geralmente sempre vai mandar as tendências de gráficos mais longos, tá? Porém, temos o teste duplo aqui, né? Que mostramos o triplo, né? Me perdoe. Temos o teste triplo aqui desse fundo, né? O que dá força aqui para esse fundo segurando nesse 111. Por isso também o rompimento desse ponto ser importante, né? Do 111, ó, do FIBO da pandemia que está aqui, tá vendo? Ou seja, durante esses dias aqui, vamos ver se o mercado segura nesse ponto em que está, ou se ele rompe de vez e cai ladeira abaixo, tá? Vamos ver como é que se reage aqui. É isso aí, meus amigos. De análise por hoje é isso, tá? Você pode controlar o que é importante para você, com quem você se associa e em que deve concentrar sua atenção. Robert Koppel, o tal das finanças. É isso aí, meus amigos. Essa frase diz muito da coisa, porque muito do que a gente controla, o que é controlável, vai gerar efeitos no que é incontrolável, né? Por exemplo, a variação de uma ação, como CIA ou como qualquer outra ação, né, está fora do nosso controle, mas a partir do momento do que a gente controla o controlável, ou seja, somos nós mesmos, nós podemos nos controlar de comprar ou não, de vender ou não, de simplesmente observar e ter paciência. Para mim, esse momento, por exemplo, agora de CIA, não sei quem esteja posicionado aí, né, em alguma coisa, numa compra ou venda, o momento é de esperar para ele dar o sinal para onde vai, tá? Mostramos que ele está numa consolidação ali. O preço caiu substancialmente, né? A gente mostrou lá no gráfico mensal e semanal, tá? É um momento de aguardar, para quem se interessa, é a minha forma de ver, né? Isso é o controlável, né? O incontrolável é a ação. A gente não controla se ela sobe, se ela cai, né? E tudo. Vamos aguardar. Inclusive, lembrando, e eu não comentei, que eu vi nessa semana, semana passada, se eu não me engano, uma negociação da Lojas Renner em comprar a operação da CIA no Brasil, tá? Eu não sei como é que está isso, realmente eu não fui me aprofundar, mas é importante também observar essa questão, tá bom? Não exibir o sucesso. Agride mais a ostentação do nosso alto posto do que de nós mesmos. Baltazar Gracian, A Arte da Prudência. Eu acho que todos já sabem que esse livro aqui é o meu livro preferido, né? É um livro que eu guardo ele comigo e releio ele várias vezes durante muitas décadas, algumas décadas já na minha vida, tá bom? E essa é uma das coisas que eu fui aprendendo na vida, né? A não mostrar muito, né? A gente não precisa, a nossa vida não precisa ser uma vitrine, né? E com isso eu evitei muitos problemas que poderiam acontecer, tá bom? Ao lidar com narcisistas, é importante evitar que eles fiquem com inveja de você, comportamento muito comum dos narcisistas. Mas se você usar a abordagem do método Pedra Cinza, você vai desaparecer para o segundo plano e, portanto, a atenção deles não será focada em você. Jaime Machado, método Pedra Cinza. Como eu falo algumas vezes, eu procuro ler também um pouco sobre psicologia, psiquiatria.
E muitas vezes a gente encontra pessoas assim narcisistas, um nível mais acima, psicopatas, né, e tudo, pessoas que procuram às vezes nos prejudicar simplesmente por sentirem inferiores, alguma coisa assim. Então, às vezes, não chamar a atenção dessas pessoas é importante também. Eu acho que complementa isso aqui a frase anterior, né, de não exibir o sucesso. A gente não precisa sair se declarando, pessoal. O que a gente é, e para nossa família, para os nossos amigos de verdade, tudo é o que é importante, é o que importa, tá? O homem é aquilo em que ele pensa o dia inteiro. Ralph Waldo Emerson, Ensaios. Eu procuro dizer, eu costumo dizer sempre, meu amigo, que a gente só vai para onde a gente está olhando, né? Então, assim, o que a gente está pensando, se a gente está pensando em coisas boas, em crescimento, em evolução, a gente fatalmente vai encontrar isso, né, na vida e tudo. Se a gente olha para o buraco, lá para coisas ruins, é para onde a gente vai ir, infelizmente. Então procurem manter dentro de vocês coisas boas, tá? Pensamentos bons e tudo. Procurem ver o lado mais duro da vida, né? Às vezes uma pessoa que não foi muito legal e tudo, como um aprendizado, como algo que a gente passou, que a gente aprendeu mais alguma lição, que a gente se tornou melhor, e a gente procurar não ser igual a essa pessoa que fez o mal pra gente, tá? Procurem manter coisas boas dentro de vocês, tá? Um dia em que você aprende alguma coisa, nunca é uma perda total. David Eddings. É isso aí, meus amigos. Espero ter trazido algo aqui hoje para vocês, tá? Que traga essa coisa de ser mais um dia de ganho, né? Eu tenho ganho todos os dias alguma coisa, tá? Felizmente eu tenho conseguido manter isso na minha vida. Aprender alguma coisa, evoluir um pouquinho mais, uma pedrinha todo dia, mas todo dia, né? Um tijolinho, e na construção da gente se tornar melhor, né? No Kaizen. Por isso, sempre comento, cuidem bem de suas raízes, tá? Com imersão, estudo, equilíbrio, disciplina, autocrítica, né? Com acreditar, sim, a gente precisa acreditar porque é possível, tá? Com humildade, sim. Não se achem porque você que subiu um degrauzinho que você já é melhor do que os outros e tudo. Com perseverança, com gratidão a quem te dá a mão, tá? Com paciência, com escolhas, boas escolhas. Para mim, uma das maiores características de qualquer ser humano é a habilidade de escolher bem, tá? Com atitude vencedora a gente conquista sim o sucesso consistente, tá? Tá? Isso conta muito na vida, tá? Ter sucesso não é o suficiente, é preciso ter consistência. É preciso estar em alto nível sempre, tá? E a gente consegue assim estar em alto nível quando a gente cuida assim bem de nossas raízes, tá? De nossas raízes. As pessoas vão olhar a vida da gente, muitas vezes vão achar que tudo é fácil, mas o que está abaixo, né? É só um pedacinho do iceberg. É só um pedacinho das nossas raízes, tá? Quando a gente tem boas raízes, a gente vai ter bons frutos. A gente inclusive pode se reerguer em momentos difíceis, né? Muito obrigado a todos. Espero mais uma vez ter transmitido algo de positivo para vocês, tá? O objetivo aqui nada mais é do que isso, de procurar fazer o bem, deixar algo de bom, deixar alguma coisa que possa transformar a vida de todos nós em uma coisa melhor ainda do que já é, tá? E desejo muita saúde, muita felicidade, muito sorriso, muito sucesso para todos, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Água, fura pedra. Os